Oi, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui para mais uma aula de ciências e hoje nós iremos fazer uma revisão sobre todos os biomas que nós estudamos até agora, né? Primeiro nós começamos pela floresta amazônica, depois estudamos sobre a Mata Atlântica, em seguida nós estudamos sobre o Cerrado e semana passada nós finalizamos com a Caatinga, que é o bioma típico aqui da nossa região, né? Vimos que os biomas são um conjunto de ecossistemas, né? Então, um conjunto de ecossistemas, que é ecossistemas? São relações existentes entre os seres vivos e não vivos de um determinado lugar. E nele possui uma cadeia alimentar, e essa relação entre os seres vivos e não vivos de um determinado local é o que nós vamos chamar de ecossistemas. Conjunto de ecossistemas com vegetação, com animais característicos, clima parecido, é o que nós iremos formar de biomas. O Brasil, por ser um país imenso, né, nós vamos possuir muitos dos mais diversos tipos de biomas aqui. Esses são apenas os primeiros, né, mas a gente vai continuar o nosso estudo sobre os biomas brasileiros. A nossa aula de hoje será só para a gente relembrar o que a gente estudou até agora. E aí, a partir da próxima semana, a gente vai começar a estudar outros tipos de biomas existentes no Brasil. Nós começamos com a floresta amazônica, né? Aí aqui eu preparei esse quadro para vocês compreenderem melhor, porque o que eu quero aprender de cada bioma, a localização, né? Aonde está localizado cada um deles, o clima, a vegetação e os animais típicos de cada um. Nós começamos com a floresta amazônica, né? Que é o maior bioma brasileiro. Então, a floresta amazônica, ela é considerada o maior bioma brasileiro. Vai ocupar 49% do território, abrange o norte e parte do centro-oeste brasileiro. O clima é quente e úmido, com muita chuva ao longo do ano. E nesse bioma, partes da floresta que ficam sempre alagadas e outras que se alagam no período das cheias dos rios. Né? Vocês lembram que eu expliquei que parte do ano, período das chuvas, a floresta ela fica completamente inundada, né? Como é a vegetação? As árvores podem chegar a 65 metros de altura, né? Caracterizado por árvores bem altas. Exemplo delas, nós temos a seringueira, castanheira do Pará, guaraná, samambaias, trepadeiras, cipós. Temos também a Vitória régia, que é a planta símbolo da Amazônia, né? Inclusive até serviu de inspiração para lendas, né? A lenda da Vitória régia. Animais típicos do bioma da Amazônia. Tem arara, tracajá, que é aquela tartaruguinha, né? Bem típica da floresta amazônica. Pirarucu, peixe-boi, tucano, bicho preguiça, jacaré, onça-pintada, sucuri, capivara, boto cor-de-rosa e ariranha. Aí em seguida nós estudamos sobre a Mata Atlântica, né? Lembra que eu expliquei que a Mata Atlântica justamente recebe esse nome, por quê? Porque está próximo ao Oceano Atlântico. Então, foi o primeiro bioma a ser muito devastado, por situar próximo ao litoral, ocupa grande parte da região mais próxima da costa brasileira, estendendo por 17 estados brasileiros, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Inclusive o nosso estado, o Rio Grande do Norte, lembra que eu falei aqui na região ali Natal, já quase divisa com a Paraíba, ainda temos alguns exemplares de Mata Atlântica, né? O clima da Mata Atlântica é chuvoso e quente, mas nas regiões sul e sudeste a temperatura diminui durante o inverno, né? Ali na região sul e sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, é onde nós vamos encontrar as maiores áreas de Mata Atlântica preservadas, né? Por ser uma região que durante o inverno as temperaturas costumam cair bastante,
tem essa predominância no clima lá, né? Por também ser uma região montanhosa, caracteriza-se por essa diminuição na temperatura. A vegetação composta de florestas com muitas epífitas, que eu expliquei para vocês que são epífitas, são plantas que vivem sob outras, né? Elas sobrevivem nos galhos de outras árvores maiores. Temos bromélias e as orquídeas, que são aquelas flores muito bonitas que muita gente inclusive costuma cultivá-las. Animais típicos da Mata Atlântica, nós vimos a anta, a arara azul pequena, o bugio, que é um macaquinho, a capivara, a jaguatirica, mico-leão dourado, símbolo da Mata Atlântica, quase que desapareceu, né, na natureza. O muriqui, que também é uma outra espécie de macaco, a onça pintada, o tamanduá bandeira e o tatu canastra, animais típicos da Mata Atlântica. Depois, se alguém quiser pesquisar novamente, eu vou disponibilizar no grupo as apresentações de cada bioma, mas vocês podem ir lá no YouTube, eu posso disponibilizar o link com os vídeos das aulas anteriores para vocês recapitularem o que a gente estudou sobre esses biomas. Mas esse quadro, gente, ele está bem sucinto, ele está de fácil entendimento, dá para vocês acompanharem, né, para obterem as informações sobre cada um deles. Aí estudamos sobre o cerrado. Cerrado é um bioma que predomina ali a parte central do Brasil, ocupa cerca de 22% do território brasileiro, segundo maior bioma, né, primeiro a floresta amazônica, depois o cerrado. O clima é seco, de abril a setembro, né? Agora a gente está terminando o período de seca lá no cerrado. As chuvas são moderadas nos meses com temperaturas elevadas. Na época das secas é comum a ocorrência de queimadas, muitas vezes de forma natural, por meio de raios. No entanto, a maioria das queimadas atualmente é provocada pelo ser humano. Esse ano, principalmente, 2020, a floresta, né, os biomas brasileiros sofreram, até a floresta amazônica, inclusive recentemente agora, teve um problema muito grande com queimadas no bioma do Pantanal, que é o bioma que nós vamos estudar mais na frente. No Cerrado, as queimadas são comuns. É até uma forma de fazer com que a vegetação ela se renove. As plantas do Cerrado elas são completamente adaptadas às queimadas. Porém, o que acontece é que se as queimadas elas forem causadas pelo ser humano e com muita frequência, ou seja, que acontecem sempre, isso pode danificar bastante a vida, né? As plantas e os animais, eles não vão ter tempo de se recuperar e vai causar um desequilíbrio no curso natural desse bioma. Então, como é que se caracteriza a vegetação do cerrado? Sim, gente, o cerrado também conhecido como savana brasileira, porque é um bioma muito parecido, tem as mesmas características daquelas savanas lá na África, onde o pessoal costuma fazer safari e tudo mais. Os leões moram, enfim. Possui muitos arbustos, gramíneas e árvores de pequeno porte. São plantas típicas do cerrado. Sempre viva, lembra lá que eu falei, é uma plantinha muito bonitinha, utilizada até em artesanato. As pessoas usam para fazer artesanato. O ipê amarelo é uma árvore belíssima, possui as flores amarelas. E o buriti, que é uma palmeira, inclusive o fruto do buriti é muito utilizado na produção de shampoos, de loções, de perfume. São animais típicos do cerrado. A arara vermelha, a ema, aquela ave bem parecida com o avestruz, enorme, ela não voa, mas ela é uma excelente corredora. E o lobo-guará. E por fim, nós estudamos a caatinga, né?
É bioma típico aqui da nossa região. A caatinga ocupa grande parte dos estados do Nordeste e também o norte de Minas Gerais. Aqui abaixo tem um mapa, trouxe novamente para mostrar para vocês o mapa com os biomas brasileiros. O clima da caatinga é quente e apresenta longos períodos de seca. Como a gente sabe muito bem, é bem acostumado aqui com passa meses até anos com pouca chuva. Para a nossa sorte, aqui na nossa região nós acostumamos, o nordestino acostumou a sobreviver à seca. Desenvolvemos estratégias, construímos açudes, construímos barragens, de forma que possamos armazenar água e sobrevivermos aos períodos de seca. Perfuramos poços para que nós possamos obter a água e sobreviver nesse clima tão hostil. As árvores são baixas, a vegetação da caatinga, árvores são baixas e arbustos com ramos cheios de espinhos. Lembra que eu falei para vocês que é uma estratégia que as plantas utilizam da caatinga para economizarem água? Elas possuem as raízes bem profundas para encontrarem lençóis freáticos. É como se elas estivessem cavando poços para encontrar água. E para sobreviverem, elas trocam suas folhas por espinhos. Porque se a planta como é que eu posso dizer? Se caem todas as folhas dela e ao invés de folhas nascem espinhos, ela é uma forma de economizar água e possa sobreviver aos longos períodos de estiagem. Muitas plantas típicas da caatinga conseguem acumular água em seu corpo, no tronco inclusive, e sobreviver aos períodos de seca, como os cactos. Nós temos o xique-xique, o mandacaru, a palma. Possuem plantas típicas como o xique-xique, como eu falei, o juazeiro, como muita gente também conhece como pé de juá, carnaúba. Lembra que eu falei para vocês que a carnaúba está inclusive na bandeira do nosso município? Porque a carnaúba é uma planta típica aqui da nossa cidade, inclusive gerou muito emprego e muita renda para as pessoas que extraem da carnaúba a cera, a aroeira, o angico, dentre outras mais que eu mostrei para vocês. São animais típicos da caatinga, ararinha azul de Leá, a asa branca, símbolo do Nordeste, ave que é cantada na música de Luiz Gonzaga, que também é conhecida como o hino do Nordeste, a asa branca, o gambá, sagui de tufos brancos, que para nós conhecemos como sonim, o sapo cururu e o veado catingueiro, animais típicos da caatinga. Aqui eu trouxe novamente o mapa para mostrar para vocês, dos biomas. Veja que nós estudamos a Amazônia, que é esse bioma aqui, o maior bioma brasileiro, abrange quase que metade do território nacional. Estudamos o Cerrado, que abrange aqui a parte central. A Mata Atlântica, que está aqui em azul, começa daqui do Rio Grande do Norte, aqui só na região litorânea do Brasil, vai até o Rio Grande do Sul. E a caatinga, terminamos aqui na caatinga. Nós iremos estudar ainda a Pampa, aqui no sul, também conhecido como Campos Sulinos, Pantanal e o Manguezal. Aqui não aparece no mapa, mas temos também os mangues, certo? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida podem me procurar. E aí eu vou disponibilizar a atividade sobre esse assunto no grupo, certo? Vocês irão copiar no caderno. No final, vocês já sabem, tirar aquela belíssima foto legível, de forma que eu possa compreender e ler o que vocês escreveram. E é só. Um abraço e até a próxima aula.